Dando sequência ao que nós falamos ontem a respeito do Espírito Santo, não é? Ontem nós falamos sobre a questão de que nós temos o Espírito, ou seja, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, com espírito, alma e corpo, recebendo a oportunidade de, ao tomar da árvore da vida, ser presenteado, né, com o Espírito Santo habitando nele e a eternidade. Mas o homem faz uma opção, a opção de seguir o seu caminho e de contrariar o mandamento de Deus, rebelar-se contra o mandamento de Deus, e a partir daí, então, este homem morre, seu espírito perde vida, a vida que Deus trazia para o homem ao comunicar-se com ele todos os dias no Jardim do Éden. O homem abre mão disto, perde isto ao querer ser como Deus. E este homem agora, ele é dominado, governado, por isto o reino das trevas atua na vida dele. Quando a Bíblia diz que nós somos arrancados do império das trevas, do reino das trevas, do governo das trevas. Porque o homem afastado, separado de Deus, ele anda em trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então este Deus que é luz, este Deus que não tem comunhão com as trevas, mesmo o homem estando morto em seus delitos e pecados, Deus envia o seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos transformar, para nos libertar. Daí, irmãos, a importância de a gente estar sempre checando nossa vida, a nossa vida diária, a nossa vida do dia a dia, sabe? Eu temo, a partir da minha própria vida, por uma simplicidade que, para mim, não é simplicidade, mas é falta de sensibilidade, falta de percepção daquilo que Deus está fazendo, de como Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, se você e eu percebermos isto, por que eu insisto nisso? Porque às vezes a gente vive uma vida totalmente contrária aos princípios da santidade, da harmonia, do fundamento de Deus. Então veja, o homem sem Deus, separado de Deus, mas Deus não desiste dele, Deus não o abandona. E Deus agora envia Jesus para que este homem possa ser transformado, possa ser libertado, possa ser feito uma nova criatura, possa receber dele, da parte de Deus, a regeneração, ser gerado de novo, ser feito de novo. E aí tem que ter uma diferença, tem que existir uma diferença. Eu não posso dizer que sou uma nova criatura, que recebi um novo Espírito, que tenho o Espírito Santo, se a minha vida não tem um mínimo de coerência com as Escrituras Sagradas. Não é uma questão de juízo, de julgar as pessoas. Você está julgando as pessoas. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou querendo ser coerente, coerente mesmo com as Escrituras Sagradas. Não, em momento algum eu penso em perfeição, de infalibilidade. Em momento algum eu penso em impecabilidade. Jamais pecaremos. Nunca isto. É contrário às Escrituras Sagradas. Mas, ao mesmo tempo, aceitar, entender ou querer crer que você e eu podemos dizer que estamos salvos, que fomos regenerados, que fomos nascidos de novo, que experimentamos o novo nascimento, e viver uma vida pecaminosa, gente, tem que ter alguma coisa
errada, porque senão o evangelho perde sentido. Eu estava vivendo uma vida de injustiça, de impiedade, de perversidade, de malignidade. Aí você sai daquela vida para uma vida, biblicamente falando, de santidade, de justiça, de pureza. Mas o pecado, a impiedade, a iniquidade, a maldade, a perversidade, continua na minha vida, atuando na minha vida. Porque eu não quero, já disse, vou repetir, se é chato, é repetitivo, é cansativo, mas temos que esclarecer. Eu não digo em momento algum que você e eu vamos viver de forma impecável. Mas nós precisamos, é necessidade, dividirmos o antes, o passado do presente em Cristo, do novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O novo na nossa vida não pode ter uma relação do cotidiano, do diário, do dia a dia, com as coisas velhas. Óbvio que ao longo da nossa vida cristã, no processo de santidade, que salvação é um ato, mas ela é desenvolvida, desenvolvei a vossa salvação. Esta salvação ela é desenvolvida no crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você cresce, você vai amadurecendo, você vai se despojando, lançando fora, tirando da sua vida, não permitindo que faça parte da sua vida as coisas velhas. Então, tudo que eu estou vivendo na nova vida, que possa me levar ou que possa trazer para a minha vida atitudes da velha vida, eu preciso lançar fora, rejeitar, porque agora nós temos o Espírito Santo. Outrora nós tínhamos o conhecimento intelectual, como bons religiosos, até poderíamos ter, alguns não, outros sim, mas habitava em nós o pecado, uma natureza perversa, maligna, que nos dominava, que nos possuía, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nosso espírito morreu, nós perdemos comunhão com o Pai, vem um espírito da parte de Satanás e opera em nossas vidas, e este espírito nos leva, nos conduz a potencializar o nosso desejo de realizar as nossas vontades, os nossos instintos carnais. Em Cristo nós morremos com Ele crucificados para o pecado, estamos mortos, Ele nos ressuscita, nos dá uma vida nova, um espírito novo, uma mente nova, transforma, renova a nossa mente. Ele vai nos dar a palavra dele, e então eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo. Eu tenho insistido um pouco mais para que você possa ler as Escrituras. Peço-lhe a gentileza de você, durante um tempo na sua casa, ler a palavra de Deus. Se você não tem hábito, leia um versículo por dia, depois você lê um trecho, um tópico, depois você lê um capítulo, depois você vai ler livros inteiros, os evangelhos, você vai ver que coisa maravilhosa. Mas, dito isto, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te revele a palavra de Deus. Então, em Efésios capítulo número 3, o apóstolo Paulo, que se considera o apóstolo dos gentios, aquele que busca da parte do Pai trazer toda a revelação para os gentios, ele crê que nós, você e eu, somos considerados os gentios porque os judeus, eles foram escolhidos por Deus para representá-lo, mas na rejeição que eles fizeram e tiveram e se posicionaram em relação à pessoa de Jesus, nós, os chamados gentios, fomos enxertados, fomos agora incluídos no corpo de Cristo. Você pode conferir isso claramente no capítulo 3 de Efésios, mas a partir do versículo 14, Paulo diz assim: eu me ponho de joelhos diante do Pai, diante deste Deus amoroso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, deste Pai,
Ele vos conceda a você e a mim, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Eu falei aqui ontem que quando você estiver lendo a Bíblia e a palavra Espírito aparecer com letra minúscula, refere-se ao nosso espírito. Quando aparecer com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo de Deus. São palavras diferentes na sua origem, tanto em hebraico quanto em grego, mas no português a palavra Espírito é Espírito, e aí ela é uma só, apesar de que nós podemos também classificar Espírito Santo, e aí está feita a diferenciação, mas muitas vezes vem só a palavra Espírito, como no texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 2, versículo de número 16. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus, quando habita no nosso espírito, ele habita no novo Espírito que nós recebemos. Você e eu recebemos um novo Espírito da parte de Deus, e este novo Espírito, ele habita no nosso espírito. Em 1 Coríntios, capítulo número 6, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Então, quando você habita, quando você se une, quando você está ligado, quando você nasce de novo, quando você tem a sua vida transformada pelo poder de Deus, você agora se une ao Senhor e é um só espírito com Ele. E então a Bíblia diz: fugir da impureza. Tudo que for impuro, irmãos e irmãs, nós devemos fugir. Veja, a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, mas em relação ao pecado, você deve fugir do pecado. Você deve fugir das tentações. Você deve não tentar ficar brincando com as tentações, com os seus desejos. Tudo aquilo que nós possamos ter de desejos que sejam impuros, nós devemos abandonar, fugir, sair. Então a Bíblia é muito clara. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A impureza, a imoralidade, o pecado, ele não deve nunca, jamais fazer parte da nossa vida. Nós devemos rejeitá-lo sempre. E então o apóstolo Paulo, ele alerta-nos e alerta a igreja, como nós vimos ontem: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, o seu corpo, o meu corpo é santuário, é casa, é habitação, é morada de Deus. Não entender isto é rejeitar, é ignorar, é desvalorizar, é desmerecer a obra e o sacrifício de Jesus. Achar que a salvação é algo que não tem um preço. Então deixa eu dar uma notícia para você, e vimos ontem aqui. Você e eu fomos comprados por um alto preço. A Bíblia é clara em dizer isso. Eu vou repetir isso para você nesta manhã. Então, o Espírito Santo, ele habita em você, você tem ele habitando dentro de você, ele não está mais fora. O Espírito Santo, ainda que ele continue pairando sobre a face da terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, aqueles que são alcançados por ele, regenerados, transformados, nascidos de novo, estes agora, eles estão livres do pecado e têm o Espírito Santo não mais rondando, não mais sobre eles, mas neles, habitando neles, santuário, morada, habitação. E a própria palavra de Deus diz que vocês foram comprados por bom preço. Vocês não pertencem a vós mesmos, vocês não são donos do corpo de vocês, da vida de vocês. E se isto não for uma realidade contínua, crescente, uma prática na nossa vida, como eu disse aqui, com todo amor que tenho a você, com todo respeito, enfim, mas
Você esqueceu o que é evangelho. Evangelho são boas novas, gente. Evangelho é transformação, evangelho é libertação, evangelho é novidade de vida. Evangelho não é falar que você entregou sua vida para Jesus e agora vive na impiedade, na imoralidade, na impureza. Isso não é evangelho não, gente. Isso aí pode ser religião, pode ser doutrina humana, pode até usar a Bíblia. Você pode até usar a Bíblia, né? Aliás, o diabo também usa a Bíblia, ele sabe a Bíblia. Ele tentou Jesus com a Bíblia. Você pode conferir depois Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, o diabo usou a palavra de Deus. Então, não é, sabe, eu mudei de religião, eu sou crente, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Mas tem que ter mudança. Nós temos que nos posicionar em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Paulo diz assim, olha, eu espero que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo que habita no homem interior. Este homem interior é o homem que recebeu o Espírito novo, é o homem que recebeu a libertação, que recebeu agora uma vida nova. E assim, diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:17, habite Cristo, habite, é habitação, meu irmão e minha irmã, é morada. Por isso a nossa vida tem que ser controlada, dominada pelo Espírito Santo. Há um livro intitulado Temperamentos Controlados pelo Espírito, e é muito bom, muito bom. E mostra a questão dos temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, e vai mostrando os temperamentos. E nos ensina como, independente do nosso temperamento, independente da nossa personalidade, porque Deus ele não está limitado, restrito à sua ou à minha personalidade, ao nosso temperamento. A transformação e a libertação, ela não nos livra, ela não tira de nós as nossas características, no sentido de que nós agora continuamos pessoas sendo somente nós. Não, Deus nos criou desta forma, com o nosso jeito de ser. Por isso que ninguém tem que imitar ninguém tem que querer ser ninguém. Ter como referência é uma coisa. Eu estabeleci na minha vida algumas pessoas que eu tenho como referência porque eu quero imitá-las. Eu quero que as virtudes que elas têm na vida delas eu possa aprender, eu possa imitar mesmo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas isso não pode tirar a minha individualidade, o meu jeito de ser. E esse meu jeito de ser, ele precisa ser moldado, aperfeiçoado. Tanto o meu caráter, nas minhas características, o caráter de Cristo, na integridade da sua pessoa, da sua vida, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. A Bíblia diz que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então daí eu posso ter os mesmos sentimentos, a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu coração, ser guardado por Ele pela paz, que é fruto do Espírito que habita em nós. E aí a palavra de Deus está dizendo que Cristo habite, que vocês sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo, no homem interior de vocês, que Cristo habite, que habite Cristo no vosso coração. Tem que habitar, tem que morar, tem que ser o Senhor, tem que ser o Rei, tem que ser o soberano. Então tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é para louvor dele. Se nós não tivermos esta revelação, a gente vive a vida cheia de desculpas. Olha, eu não estou dizendo aqui que eu não tenha traumas, marcas, complexos, eu os tenho, preciso tratar deles constantemente. Já falei com vocês aqui que por vezes eu tenho sentimentos na minha vida que eu pensava que já não tinha, e os tenho, e às vezes numa situação, numa circunstância, eles vêm à tona. Mas daí a eu viver por eles, aceitar, fazer com que eu possa ser dominado por este tipo de sentimento, esse tipo de emoção, não. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, agora somos novas criaturas. Nós temos o Espírito Santo frutifica o amor, a paz, a longanimidade, a
fé, a bondade, o domínio próprio, ele frutifica em nós, a alegria. E você e eu agora podemos andar em novidade de vida. Nós podemos andar agora a cada dia expressando a vida nova em Cristo Jesus. Sem esta vida nova, sem essa transformação, sem esta libertação verdadeira, íntima, profunda, desculpa, mas nós estamos mudando de religião, nós somos meros religiosos com uma doutrina a mais. Desculpa. Vida nova representa que as minhas ações, reações, as minhas atitudes, a maneira de eu pensar, os meus valores, conceitos, eles foram mudados, transformados. Porque eu ouço as pessoas dizendo, não, eu sou crente, mas eu sou isso, eu sou crente, mas você é crente, está morto, você não vive mais, você não tem direito sobre a sua própria vida, você foi comprado, o sangue de Jesus foi derramado, você foi adquirido, você não tem direito sobre a sua vida, ela não te pertence mais, ele morreu por você, para que aqueles que vivem por ele, para ele, por causa dele, não vivam mais para si mesmos, mas para ele, que por eles, você e eu e toda a humanidade, ele morreu e ressuscitou. Então veja, nós temos que parar com esse negócio de achar que nós temos algum direito, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou largar o meu cônjuge, eu vou me separar, porque eu não estou feliz, então eu vou me separar, porque eu tenho o direito de ser feliz. Outros esperam 20 anos, 30 anos e dizem, agora eu já criei os filhos, agora eu vou me separar, porque agora eu quero viver a minha vida. Meu irmão, minha irmã, desculpa, eu não estou aqui interferindo na sua decisão, eu jamais quero fazê-lo, mas veja bem, você e eu só vamos achar felicidade, alegria, paz verdadeira, propósito de existência, razão de viver em Jesus, em Cristo, tendo Ele habitando dentro de nós, tendo Ele vivendo dentro de nós a partir da sua vida, nós vivemos a partir do seu Espírito, nós podemos ter o poder de Deus habitando dentro de nós podemos ter a Jesus, e este Espírito, diz a Bíblia, ele nos leva a um crescimento, a um amadurecimento. Então o seu casamento pode ser uma bênção, sua família pode ser uma bênção, mas você precisa ser uma bênção. Precisa começar dentro de mim. Eu preciso de parar com esta ideia de que os meus problemas estão relacionados com as coisas que eu não tenho, com as coisas que as pessoas não fazem por mim. Para com isto. Você e eu, nele temos a suficiência. Nós podemos receber dele toda a provisão que vem dos céus para uma identidade que não depende da aprovação dos outros, para uma identidade que não depende mais do consentimento. Veja, meu irmão e minha irmã, você e eu podemos, em Cristo, não só ser uma nova criatura, mas viver como uma nova criatura. Viver um tempo onde a palavra de Deus, o poder dele, a glória dele sejam manifestados. Que este poder, diz o apóstolo Paulo, seja manifestado. Eu me ponho de joelhos, diz o apóstolo Paulo, eu oro para que o poder de Deus, mediante o seu Espírito, possa ser manifestado na vida de vocês. Quando Paulo diz isso, ele está simplesmente, se assim eu posso expressar, dizendo, vocês não devem buscar outra coisa primordialmente, a não ser cheios do Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, e isto você e eu precisamos experimentar todos os dias. Olha que interessante. Eu tive uma experiência, fui batizado com o Espírito Santo, foi em 1977, e de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Mas você foi batizado com o Espírito Santo hoje? Tem que ser cheio do Espírito todos os dias, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus diz, vocês não podem viver entre vocês com embriaguez, buscando alegria fugaz, fútil, inútil. Não, vocês precisam viver entre vocês, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, rendendo graças a Ele, dando graças a Ele por tudo, enchendo-se do Espírito Santo,
sede cheios. Busque ser cheio do Espírito Santo e o poder de Deus e a glória dele se manifestará na sua vida. A provisão da sua personalidade, a provisão do seu caráter, a provisão da sua essência de ser. Gente, nós precisamos pensar mais em ser do que ter, mais em viver o pouco conhecimento das Escrituras do que ter muito conhecimento e não viver nada. Eu prefiro conhecer pouco e viver muito do pouco que eu conheço do que conhecer muito e viver nada. Entenda bem. Eu não estou dizendo que você não deva estudar, ao contrário, você deve estudar, se aperfeiçoar, buscar e melhorar a cada dia o seu conhecimento das Escrituras, na revelação pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero insistir nesta manhã é que nós que temos o Espírito, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos direcionados, nós estamos sendo conduzidos a uma vida nova, a uma vida onde você e eu podemos, pelo poder da palavra de Deus e pelo seu Espírito, viver de maneira, no mínimo, coerente, no mínimo de forma harmoniosa, no mínimo de forma equilibrada, porque não dá para aceitar, e digo, insisto, sem nenhum juízo de forma alguma, mas não dá para aceitar que nós declaremos que somos uma nova criatura, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo e vivemos no dia a dia com o pecado dominando e nos escravizando. O mínimo é você e eu declararmos: eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesta carne, neste corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ora, se eu creio nisto, eu vou sempre buscar em Deus, pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, viver de forma coerente com as Escrituras Sagradas. E a coerência me conduz à obediência. Sabe, pessoal? Eu sou uma pessoa muito cristã, eu creio em Deus. É igual essa história de que as pessoas falando comigo: o que importa é Deus, o que importa é ter amor no coração, o que importa não é a religião, é crermos em Deus, o que importa é fazer o bem. Tudo isso importa, verdade, ok, beleza. Mas deixa eu dar uma notícia para você, né? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino é governo, o reino é autoridade. Nascer de novo nos leva a nos submeter. Nascer de novo nos conduz à obediência à palavra de Deus. Nas coisas simples, onde o Espírito Santo, que habita em nós, que se fez um só conosco, nos conduz sempre em santidade e em justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Suas ações, suas atitudes, suas reações têm expressado, manifestado, refletido, anunciado, proclamado o Evangelho de Jesus? Não sei, mas eu não prefiro essa ideia de que eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não muda nada. Eu sou de Jesus. Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. A minha, a sua, a nossa religião não tem nenhum valor para Deus. Não nos liberta, não nos transforma, não nos santifica. Lembro-lhes que a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, orando ao Pai, em João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, traze-os para perto de ti, traze-os para estarem diante de ti, debaixo da tua glória, do teu poder, guiados pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra.
Santidade não é isolamento. Santidade não é a pessoa que vive na igreja. Santidade não é tocar no altar. Santidade não é viver lendo a Bíblia, não. Santidade é você viver separado para a glória de Deus. Santidade é você viver separado para a obediência à palavra de Deus. Santidade é você viver em todo o tempo para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Para aquele que nos liberta e nos dá vida e vida eterna. É viver para Ele, guiados pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo frutifica. Eu já tenho dito isso aqui e vou continuar repetindo. O fruto do Espírito já está em nós. O amor de Deus já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a fé, isto já está dentro de você. Você e eu precisamos exercitar. Nós precisamos frutificar em obediência. Você tem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, todas as vezes que você precisar, em todas as situações, em todas as circunstâncias da sua vida, o Espírito Santo vai te guiar. Hoje você vai experimentar isso de forma muito clara, se você permitir estar sensível à voz dele, estar sensível ao que ele vai te falar. Deixa eu falar algo importante com você. Todos nós estamos sujeitos às tentações, todos. Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas. Todos nós estamos sujeitos. Mas todos nós que temos o Espírito Santo somos capacitados por Deus a não pecarmos, a termos a possibilidade, nos é oferecida a opção de não pecar diante das tentações. Vou repetir para você. Tentados todos nós somos. O pecado não habita mais em nós, o pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo, que é o nosso adversário, nosso inimigo, que fica nos rodeando, nos perseguindo como leão, rugindo como leão. Lembre-se que ele não é o leão, ele finge que é, para tentar nos amedrontar, mas somente Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então ele finge, fica ali rodeando, procurando que você e eu caiamos em uma das suas armadilhas, das suas ciladas. Por isso a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas todas as vezes que nós formos tentados, que nós tivermos um desejo que possa nos levar ao pecado, Deus sempre nos dará o escape. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima, além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que a possais suportar. Então, sempre o Espírito Santo vai te oferecer o livramento, vai te oferecer a opção de você não pecar. Pecado na nossa vida, na sua e na minha, nós que temos o Espírito Santo, o pecado não nos domina, não nos escraviza, não é senhor da nossa vida, não é autoridade, ele não é governo, ele não é reino, não, ele é desejo. Pecado é desejo, pecado, você pode desejar e não conceber, não conceba. Quando vier o desejo, porque tentação é desejo, ninguém pode ser tentado se não desejar. Quando vier o desejo ainda não é pecado, é tentação. As pessoas confundem isso. O desejo é tentação, você está sendo tentado, você está desejando. O que você tem que fazer nessa hora? Resistir, rejeitar, não conceber no seu coração, encerrar esta tentação pelo poder da palavra de Deus que está na sua mente, no seu coração. Habite Cristo, o Espírito Santo habita no seu homem interior. Então, quando a sua alma, seus olhos, sentimentos tiverem algum desejo que é pecaminoso, o Espírito Santo vai trazer imediatamente para você a opção do livramento.
E aí você vai exercer, na sensibilidade do Espírito, você vai exercer a autoridade que Deus te dá e vai dizer: eu escolho o bem e não o mal. Eu escolho a santidade e não o pecado. Eu escolho amar a Deus e não a mim mesmo. Eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo.